Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diagnocast, o podcast da saúde diagnóstica. Para quem não me conhece, me chamo Anderson Melo, sou o host e também rosto deste podcast. E ao meu lado eu tenho... Dr. Thompson Rocha, médico radiologista, também rosto e host desse podcast. E hoje nós temos convidadas em dose dupla, certo? Manuela Martins, que já esteve aqui no nosso episódio piloto, certo? Está fazendo aqui a presença novamente. E pela primeira vez, a fonoaudióloga Darley Martins, não é isso? Isso. Se apresente para os nossos convidados, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui. E eu sou Darley Martins, sou fonoaudióloga, atuo na área há quase 16 anos. É isso. Massa. Manu, se apresente aí, que você que já esteve aqui uma vez. Boa noite a todos. Então, eu sou Manuela Martins, eu sou otorrinolaringologista. Sou especializada, há mais de 12 anos. Fiz minha formação na Universidade Federal da Bahia, residência no INUA, lá em Salvador, né? E estou aqui em Irecê. Terminei a residência e vim aqui para Irecê já tem mais de 10 anos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom. Para a gente começar aqui nosso bate-papo aqui para doutora Darley, conte aí um pouquinho o que fez você escolher a fonoaudiologia. Então, a minha paixão, na realidade, era por comunicação. No tempo da escola, eu gostava dessa área de jornalismo, de comunicação. E aí, analisando um pouco, as áreas de atuação que tinha no mercado, eu vi a fonoaudiologia, que também tinha a área de saúde, que eu gostava, junto com a comunicação. Então, eu me encontrei ali, a junção da comunicação com a saúde, me encontrei na fonoaudiologia. E aí, você fez aonde? Eu fiz em Salvador, fiz na Unime, e na graduação, eu me apaixonei pela área de audiologia, que é a minha área de atuação. Então, a comunicação foi ficando, a parte da linguagem foi ficando um pouco mais distante, da área de atuação, depois que eu me formei, de trabalho, e eu me especializei nessa parte de audição, de audiologia. Já é outra especialização depois que termina a fono. Isso. Em quais locais e contextos vocês atuam hoje com pacientes que apresentam problemas auditivos? A gente atende, em atendimento clínico. Então, atende uma clínica, a gente realiza exames audiológicos, exames preventivos, exames para diagnóstico. E essa atuação, atualmente, minha área de atuação está na audiologia clínica e aparelhos auditivos. Que massa. E você, Manu? Surdez, perda auditiva, problemas audiológicos é rotina, no consultório. É tudo interligado. Nariz, garganta e ouvido, Às vezes uma criança pode estar com uma sinusite, uma gripe e ter um problema auditivo, Okay. Idoso, enfim, é muito, muito mais comum do que a gente imagina, E a gente vai conversar aqui um pouquinho, vai ter aquelas perdas que vão ser transitórias e aquelas que vão ser permanentes, Mas é bem comum. Nossa, a gente vai entrar nesse tema, aprender um pouco mais com vocês. O que caracteriza a surdez e como ela é classificada? Pronto. O que é surdez, Surdez é uma dificuldade parcial ou total que uma pessoa tem em identificar os sons que estão ao seu redor, E isso pode acontecer em qualquer idade, desde bebezinho até idoso, A gente só acha que só acontece mais em idoso, mas não. Então, é muito comum também ter essas perdas auditivas em qualquer idade, tá? E aí, como é que ela é classificada? Primeiro, a gente tem que entender a audição. Como é que acontece a audição? A audição é um processo fantástico que acontece com a gente, A gente pega uma onda sonora que está solta, aqui no ambiente e vai transformar isso em sinais para o cérebro, Então, transforma esse sinal, essa onda sonora vem aqui, é captada pelo ouvido externo e o conduto, no pavilhão e o conduto lá para a orelha média,
né, chega perto do tímpano, que separa a orelha média da externa, ela vibra e faz vibrar também os ossinhos que ficam lá na orelha média. Então, o que esses ossinhos fazem? Eles captam o som, né, e transformam, amplificam esse som, que são levados lá para a orelha interna, na cóclea, para ser transformados em sinais elétricos. Esses sinais elétricos, por um movimento fantástico de líquido que tem nos canais semicirculares, fazem as células ciliadas internas vibrarem, e ela vai lá, transforma isso em sinais elétricos que vão ser levados lá para o nervo auditivo, para o cérebro, e a gente vai identificar esse som em alguma coisa, né? E isso ajuda na interação com as pessoas, e é super importante na qualidade de vida de todo mundo. Então, a perda auditiva, ela é classificada em condutiva, quando existe alguma dificuldade na captação do som, e isso pode ser um problema na orelha externa ou na orelha média, ou sensório neural, quando está relacionado a alguma deficiência no nervo ou alguma alteração na cóclea, tá? Tem a mista, que é um pouquinho de cada um, do condutiva e da sensório neural, e tem também a central, que é o quê? Tá tudo certinho, você ouve, você capta, você amplifica, tem um sinal elétrico, chega no cérebro, mas a pessoa não identifica. É aquela questão de você escuta, mas não ouve, né? Você ouve, mas não escuta. Você não consegue entender do que você tá ouvindo, né? Aí, além desse tipo de classificação de perda auditiva, a gente tem em normal, porque depende da intensidade, né? A gente vê isso nos exames que Darley faz, que é a audiometria, que é o exame, né, básico para a gente avaliar uma audição. Então, pode ser normal, leve, moderada, severa e profunda. Dando continuidade, assim, depois dessa aula aí de fisiologia, anatomia, tudo aí incluso nessa parte. Quais são os primeiros sinais, assim? Porque, às vezes, quem não ouve, eu acho que não percebe. Criança, sim, adulto, idoso, para os primeiros sinaizinhos para se detectar. Então, os primeiros sinais, assim, de um bebê, né? Falando de um bebê, os sinais de resposta. Você chamar o bebê, ver se ele presta atenção no som, se ele consegue acompanhar com o olho os estímulos sonoros, e de acordo com que aquela criança vai crescendo, a gente vê muito a linguagem, né? A fala da criança, a audição e a linguagem, ela anda ali junto. Então, o balbucio, se está na idade certa, se a criança já começa a reproduzir algumas palavras que ela ouve. Então, isso também é um indicativo que a audição dela tá indo tudo ok. Então, a criança, ela tem que saber a localização sonora, de onde está vindo o som, se está vindo da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Então, quando cai um objeto no chão, o bebê, a partir do 6º mês, mais ou menos, ele já sabe de onde está vindo a fonte sonora. Se o objeto caiu do chão, ele já vai olhar para o chão. Se ele fica com aquele olhar meio perdido, sem saber de onde está vindo o som, já é um indicativo que ele pode ter algum probleminha aí, e a partir do teste da orelhinha, que é o primeiro exame que a gente faz, a gente já começa a ver como que tá essa audição do bebê. A mãe, o pai, identificou, né, que teve que tem uma possibilidade de ter um problema de audição. Sim. Qual é o primeiro passo que ele tem que tomar, né, para poder procurar ajuda? E aí, acho que é essa parceria, né? É isso. Tem gente que vai primeiro no fono, né? Tem gente que vai primeiro no otorrino, né? Às vezes, o fono às vezes fica incapacitado de realizar algum exame, porque tá com infecção no ouvido, tem cera no ouvido, tá com secreção, né? Então, a ordem, eu acho natural é que você procure um médico para fazer uma avaliação, às vezes um tratamento, né? Porque às vezes pode ser uma otite média aguda relacionada a uma gripe, a uma sinusite, e aquela perda auditiva é transitória, entendeu? Então, a gente precisa entender o contexto para poder depois fazer a avaliação. Mas assim, mãe que perceba que o filho não está ouvindo bem, seja por conta de uma gripe, enfim, tem que ser investigado realmente, né? Nessa fase de bebê é muito importante. Os pais brincam com as crianças, você percebe quando ele está interagindo com você, né? Então, esses sinais são importantes para, quanto mais cedo a gente identificar uma perda auditiva, melhor vai ser o prognóstico e o tratamento. O teste, né, da orelhinha é feito quando? Quando nasce. Pela fono. Quando nasce. Então, aí já dá para perceber, sim, se há alguma perda. Isso, nos primeiros dias de vida, de preferência. Então, o pessoal não é para enrolar na hora de fazer esse exame. Porque tem gente que fica, vou esperar, vou não sei o quê. Inclusive então, aqui, se já puder fazer, já adiantar. Quanto antes, na maternidade. No regional se faz o teste, né, da triagem auditiva, né, o Natal. É super importante.
Essa infecção, né, que faz ali que pode causar uma perda transitória, pode evoluir para uma perda definitiva? Pode, quando não tratada, né? Então, a otite média aguda é essa infecção relacionada com gripe, sinusites e tal, né? Normalmente acontece mais em criança. Por que em criança? Porque o tubinho, que é a tuba auditiva, que liga o nariz com o ouvido, na criança é mais curtinho e é mais deitado. Então, fica mais fácil do líquido, da secreção, ir para o ouvido e ter essa infecção. Quando a gente trata, esse líquido que está lá dentro escorre de novo para o nariz e beleza. Tá? Só que quando tem esses processos recorrentes ou quando é maltratado, esse líquido fica lá na orelha média e isso pode sair de uma fase aguda para uma fase crônica, né? E aí tem uma série de repercussões que vai ser mais difícil de tratar, né? E aí ficar uma perda auditiva permanente. A gente falou um pouco sobre os primeiros sinais na infância, Uhum. mas e já na fase idosa, né? De um idoso que ele tá tendo a perda auditiva e tem aquela coisa de que é normal o idoso não ouvir bem, Sim, certo? já- Até já tá quanto senilidade. até quanto isso é normal ou ele tem que buscar uma ajuda porque é um sinal de alerta? A gente vê muito isso na prática, né, no Sim. consultório. Então, assim, um dos primeiros sinais do idoso é o isolamento, é um distanciamento, né? Então, ele se distancia, ele fica com receio de estar em reuniões, em ficar com os familiares conversando. Ele fala, eu não sou surdo. Ele sempre vem, não sou surdo, eu escuto. Mas as pessoas não me entendem, não me compreendem. Então, eu acho que o isolamento é uma das principais causas, assim, que a gente começa a investigar que tem algo E ele errado acha com a que audição. ouve. Acha. E não é pouca gente, não. É muito idoso. Aí você tem que convencer ele que ele não tá ouvindo. Exatamente. A audiometria seria Isso, um passo, exato. o exame ideal para poder definir Exatamente. isso, né? E eles fazem, muitos idosos ainda têm uma vida muito ativa, dirige, e aí quando eles vão, às vezes até fazer o exame para renovação de habilitação, né, eles chegam assim, olha, eu escuto, eu não sei por que mandaram eu vir para cá fazer esse exame, porque eu escuto. E bem. essa fase que Darla falou do isolamento é quando uma perda auditiva realmente já está bem avançada, né? Tem sinais mais Ele se isola precoces. porque acha que o pessoal não tá entendendo. Não, e ele não vai querer que você repita, né? Ele vai ficar sem graça de pedir para repetir. Então, ele para não chamar ele de surdo, né? Ele vai lá e fica no cantinho dele. Então, é melhor não interagir, porque ninguém vai me ouvir, vão gritar comigo. Eu não sou surdo, né? E aí não tem jeito, aí ele fica quietinho, né? E aí já é idoso, que já tem aquela, né? A questão do isolamento por si só, né? De ficar distante da família, em alguns casos. Aí junta com a perda auditiva, né? Nos idosos, você consegue identificar as principais causas de perda auditiva? É a senilidade mesmo. A senilidade mesmo. Por conta das células que são responsáveis, né, por essa transmissão, né, essa transformação, Vai envelhecendo. elas vão envelhecendo e vão morrendo. E qual é o principal tratamento nesses casos? Aí a gente pode lançar mão do aparelho auditivo. Aparelho auditivo? É. É. Aí eu brinco. Gente, não é surdo que usa aparelho. É cego que usa óculos? Não. Não é, então o aparelho não é para surdo. Não é, vai lhe ajudar. Porque tem muito ainda preconceito na questão do aparelho auditivo. Muito, muito São mesmo. muito resistentes. Assim, a questão do volume da TV, né, começa a incomodar sempre quando eles estão com o acompanhante fala, a TV tá muito alta, ele só escuta som muito alto, incomoda a casa toda, e aí fica aquela, não tá tão alta assim, ela que reclama. Então a gente vê um pouco de conflito, né, no próprio atendimento ali. E quando a gente faz o exame, a audiometria, a gente vê que na maioria das vezes tem uma perda auditiva significativa, que já poderia ter sido tratada lá atrás, com o aparelho, né, muitas vezes, mas existe ainda esse preconceito muito grande. O idoso é um dos pacientes que eles são mais resistentes a usar aparelho auditivo, é o idoso. E aí, Dali, quando a perda fica maior, fica mais difícil dele se adaptar até com o aparelho, entendeu? A questão, né, do aparelho. Então, assim, quanto mais tempo de privação sonora ele passou, com certeza a adaptação ela é mais desafiadora. Primeiro que tem essa não aceitação, eles têm a vergonha da estética mesmo.
E outra coisa que eles procuram muito pode ser aquele bem pequenininho, e depende, né? Não é assim. Então, eles querem algo bem discreto, eles têm muito essa vergonha, porque se alguém vê usando o aparelho, vai falar, é surdo, né? Aí a gente fala, e os óculos que a gente usa? Por aí, a mesma frase que o Manu falou. Esse negócio da aceitação é complicado. Tem um colega meu, né, de bancada, que ele demorou muito pra aceitar que ele tinha que usar óculos, né? Primeiro passo foi ele começar a andar com óculos, depois ele andava com óculos na cabeça. E hoje ele já aceitou que ele tem que usar o óculos. É qualidade de vida. É um trajetório ali pra chegar até hoje, né? Eu imaginei que seria esse mesmo processo da surdez, que eu lembrava que falei, gente, agora eu só tiro a foto, mas eu só enquadro. É porque eu já não enxergava mais a face de quem tava ali na foto. Então eu acho que deve ser a mesma coisa da surdez. Não percebe direito. Você vai adaptando ali a sua realidade. E ainda tem essa questão, né? Que você vai se adaptando, né? Sim. Você vai nessa perda, mas você vai E se o nego mais, aumentando a TV. os aparelhos são super modernos. Exatamente. E assim, uma das coisas que depois de um tempo, a parte infantil, né, trabalhar com essa parte infantil de aparelho auditivo, começaram a surgir adesivinhos para pôr no aparelho auditivo, para já começar esse bloqueio, que aparelho é algo muito ruim, feio, que a estética não é boa. Então, assim, tem paciente que a gente até personaliza o aparelho auditivo. Tem crianças que usam um aparelho na cor de rosa, verde, e as crianças já estão vindo com outra cultura, não mais aquela dos idosos que não querem usar o aparelho, porque o outro amiguinho vai falar que tá surdo. Dando continuidade aqui, gostaria de vocês me dissessem um pouco sobre a diferença entre a surdez congênita e a adquirida. A surdez congênita é aquela que a pessoa nasce com ela, né? Pode ser genético, uma herança genética do pai e da mãe, pode ser alguma alteração no parto, uma doença da gravidez, me desculpe, que assim, a mãe pegou um vírus, né, a citomegalovírus, enfim, alguma patologia que vai atrapalhar na audição, ou uma malformação também, né? Então essas são as principais causas de congênita. E adquirida, ela adquiriu durante a vida, né? Pode ser por um processo, vamos ver aqui, um besouro entrou no ouvido, houve uma perfuração timpânica, e isso vai atrapalhar na condução do som, e isso vai dar uma perda auditiva, né? Como a gente já falou, infecções virais, sinusites, pode ter uma repercussão também. Induzida por ruído também. Induzida por ruído. Então tem paciente aí que trabalha exposto a ruído, tem um EPI, mas o EPI fica onde? No pescoço. No pescoço. Só de aderir. Acha que não vai acontecer nada, que tá protegido só porque botou no pescoço, né? E aí essa perda auditiva não tem volta. Perdeu, acabou. Esse teste da orelhinha feito pequenininho já diferencia as duas ou é mais no exame do otorrino? Não, aí a gente vai ter que fazer exames até de imagem também para ajudar a fazer essa diferenciação. O teste da orelhinha é só para perceber que tem uma triagem. Perda. É isso, tem uma perda, né? Aí a gente vai investigar. Sabe. Porque quanto mais precoce a intervenção, melhor, né? A gente vai ver uma perda. Às vezes não, é uns 90% sensível, né? Acontece de alguns casos não passar e não ter a perda auditiva, mas na maioria é ótimo, né? É bem usado e ajuda bastante nessa triagem. É uma triagem mesmo. Tem paciente, isso. Né? Aí depois a gente vai fazer outros exames mais específicos para ver que tipo de perda né? Para ver se precisa de exame de imagem ou não, né? Pra gente realmente fechar o diagnóstico, isso quanto mais cedo melhor, tipo uns 6 meses a gente já tem que estar fechado esse diagnóstico para poder pensar no tratamento, porque quanto mais cedo o estímulo, melhor. Por quê? Porque a audição é super importante no desenvolvimento da criança. Se a criança não escuta, ela não fala, né? E isso vai atrapalhar no desenvolvimento intelectual, né? Na questão de outras habilidades dela também, entendeu? Então é super importante. Falou sobre a questão da exposição a ruído. A utilização de fone de ouvido por tempo prolongado pode causar algum problema auditivo? Sem dúvida. Isso é mesmo? Sim, senhor. E o que é um tempo prolongado? Vamos lá. O ideal é o quê? Usar o fone de ouvido na metade para baixo. Por quanto tempo? Se você usa 1 hora, você tem que fazer um descanso de 10 minutos para sua célula ciliar, que é responsável por essa, né, na audição, dar um descanso. Você usa, no máximo, seguido 3 horas, você tem que ficar 30 minutos sem ouvir nada, deixando seu ouvido descansar.
E aí, se o pessoal dormir ouvindo? Aí, Não, mas ó, calma. E se a hipótese da pessoa não conseguir usar os dois ao mesmo tempo? Ele usa um, aí reveza, aí usa o outro. menos mal. Conta como descanso de um pro outro. Pode ser. Eu não consigo usar os dois fones ao mesmo Pronto, tempo. Eu pode uso ser. um, aí depois eu volto o outro, quando começa a incomodar. Não, tão tranquilo. Aí É mais pronto. tranquilo. É. E o volume? Não, o volume é tranquilo. É porque eu não ouço muita música, é mais podcast, vídeo, Sim. essas coisas, entendeu? Mas, tá vendo? Ainda Conta tem a como pressão, descanso. né? A pressão sonora aqui. É. E Porque ainda tem esses outros fones novos, diferente, aqueles e aquele aqui? que tem aquele externo e É. tem esses intra-auriculares É. que eles quase pior. entram no crânio da gente. Né? Exatamente. O melhor são aqueles externos, né? Abafador. Isso. Melhor. Voltando aqui, a perda auditiva. Quando é hora de procurar um otorrino ou um fono pra quem tá em casa, que tá passando por um problema de tá sentindo que tá precisando aumentar mais a televisão. E quando a mulher reclama, ele já não ouve mais direito a reclamação. Ou Exatamente. ele finge que não tá ouvindo. Quando é hora dele procurar. O otorrino, né? Isso. Normalmente é o parceiro mesmo que vai ver quando você Que for sinaliza. adulto, né? E aí levar em consideração também, né? Porque como o Darly falou, tem paciente que vai dizer que não, eu tô ouvindo, né? Mas quem tá do lado realmente alertar que precisa, né? Às vezes você tá em casa, não ouve a campainha tocando lá fora, isso é um sinal de que tá alguma coisa acontecendo, né? Você tem uma dificuldade, ou troca o celular, não, esse aqui não tá direito não, vai lá e troca pro outro lado, porque você ouve melhor do outro lado, entendeu? Tem esses sinaizinhos aí de alerta para mais cedo você procurar ajuda e aí realmente a gente fazer o diagnóstico e tratar, entendeu? Muitas vezes eles preferem também usar muito o celular no Viva Voz. Sim. Né? Eles falam não, só no Viva Voz. E aí os familiares já começam a perceber, porque tem ruído de fundo, né? E quanto mais barulho eles falam, olha, no silêncio eu até ouço, né? A gente escuta essa frase. Está tudo silêncio, eu tô ouvindo, mas tem muita gente Tô de frente conversando- para você e Isso. consegue fazer leitura labial, né? Mas eu fui no mercado e não consegui ouvir o que as pessoas estavam falando. Mas aqui eu tô ouvindo bem. É uma queixa bem comum que eles começam. Ou reclama que a mulher fala baixo, não sabe falar. E tem pessoas também que eles falam, pessoas específicas, tipo, meu filho X fala e eu entendo tudo, mas o outro fala e eu não E o compreendo outro fala mais nada. baixinho, né? Isso, eles falam, porque também tem a ver com a entonação, a dicção também da pessoa. Tem pessoas que articulam um pouco melhor, então facilita essa compreensão deles. E em criança também é bom ficar em alerta, né? Porque às vezes ela tá com dificuldade na escola. Isso. Às vezes a gente tem diagnóstico de autismo, né? Dessas doenças, né? O TEA, autismo, TDAH, porque a criança fica agitada porque ela não ouve. Sim. Ela não ouve, né? Então ela não tá entendendo, ela tá querendo chamar atenção realmente. E aí tem que fazer esse diagnóstico diferencial de perda auditiva mesmo, né? É super importante em criança. Principalmente na investigação dessas outras doenças, nessa patologia. Aproveitando a oportunidade, né, teve um caso que eu atendi de uma criança com 8 anos. E a criança não oralizado, não falava, um comportamento extremamente agitado, estava ainda buscando um diagnóstico, né, não tinha fechado nada, mas tinha algumas hipóteses, e inclusive do autismo. Mas quando a gente fez o exame, eu fiz o exame, tinha uma perda profunda. Uma perda sensório-neural profunda, de grau profundo. Ou seja, ela não ouvia nada. E o comportamento que a mãe relatava muito agitado, de não olhar no olho, um comportamento assim, de não ser compreendido, né? E ela falou que era muito pior quando ele era mais novinho, com 2, 3 anos, que era assim, uma criança que não ficava quieta, que não era compreendida. E aí, quando a gente faz o exame, que vê que é uma perda auditiva, e aí a gente começa e faz o encaminhamento, muitas vezes quando não vem do otorrino, né, a gente já encaminha para o otorrino também, para avaliar. E foi confirmada uma perda auditiva. Aí você pensa, quanto tempo essa criança demorou sem um tratamento? Quantos estímulos ela poderia, né, ter desenvolvido num tempo muito maior? E tem um paciente que a gente acompanhou de perto, esse paciente, e depois de um tempo a gente conseguiu o aparelho auditivo. Hoje ele já escuta sons, então ele ficou muito mais calmo, o comportamento mudou total. E o diagnóstico dele era uma perda auditiva. Muito importante Sim. passar por bons profissionais, né? Fazer exames adequados para poder ter um diagnóstico preciso, que é o ideal nesse tipo de situação. No caso, assim, pensando também em procurar fono, que eu acho que sempre lembra da hipótese é mais
daquela língua presa, Isso. ou trocar uma letra por outra, não sei o quê, que aí eu acho que eles sentem a necessidade mais da fono. A fonoaudiologia, ela é muito, ela é vista mais com essa área de atuação da linguagem, né? Mas existem outras áreas de atuação. A gente faz também, junto com o teste da orelhinha, que entra até como protocolo, muitas vezes, o teste da linguinha. Então, quando tem a língua presa, muitas vezes a gente caminha para o otorrino fazer o procedimento necessário para também a audição e a linguagem acompanhar ali juntos. Mas o teste da linguinha, ele é um teste bem importante porque a nutrição do bebê, a amamentação influencia bastante. Quando o bebê tem uma língua muito presa, provavelmente ele vai ter dificuldade para amamentar. Então, pode ter um desmame precoce, ele pode ter uma rejeição mesmo para amamentar e ele vai preferir, na maioria das vezes, a mamadeira. Isso hoje é mais fácil identificar, né? Porque tem esses testes. Mas antigamente só ia perceber na fase escolar. Quando a criança falava daquela forma mais, uma linguinha mais presa, né? Fala com a dicção mais travada. E aí, nesse momento que a escola sinalizava para os pais. E na época da alfabetização, porque da forma como ele fala, ele vai escrever, a maioria das vezes. Essa consciência fonológica, né? E vai falar, né? E vai falar. Por isso que a gente vê paciente com a perda auditiva mais importante, ele tem alteração na dicção. Sim. Né? Só de conversar a gente percebe que esse paciente já não ouve bem. Muita informação importante de qualidade, certo? Vamos dar uns recados aqui? Primeiro, nosso congresso está chegando, dia 8 de novembro. Já definiu o tema que você vai apresentar? Radiação. Então, você que está em casa, note na sua agenda. 8 de novembro, o terceiro CRDI, o terceiro ano do nosso congresso, certo? Aqui na região de Irecê. Esse ano vai ser no Instituto Federal da Bahia, lá no auditório do IFBA, tá bom? Não perca. Compre seu ingresso com antecedência. Vão ter profissionais renomados e de qualidade de toda a região. Você vai um dia todo só sobre diagnóstico de imagem. Vai sair de lá tinindo. Afiado. Apresentação de trabalho, palestras, principalmente networking, você conhecer o pessoal da radiologia da região, certo? Você que é estudante, que é profissional, certo? Que quer aprender mais sobre diagnóstico de imagem, anota na agenda, 8 de novembro, não perca. Agradecimentos. Copenhague, Irecê, melhor chocolate da região, na Praça dos Rádios, certo? Você que não conhece esse espaço maravilhoso, venha conhecer, venha experimentar, que aqui que o chocolate é... E se tem um whey agora aí, você que é fit? Top! Agora. Maravilhoso! Venha com esse whey, você que tá na dieta, tá bom? Não perca. Vamos dar continuidade? Falando agora assim, quais os exames são mais utilizados na hora de diagnosticar a perda auditiva? Audiometria, não. Audiometria, imitanciometria, Ubera, os exames que a gente utiliza, e emissões autoacústicas. Depende muito da idade, né? Idade. A gente começa com a audiometria, é o padrão ouro, né? Que é mais fácil de fazer, a fono faz. Os quatro são a fono que faz? Sim. Aí a fono faz, e a gente, é um exame, a gente brinca que é subjetivo, porque depende muito da interação da fono com o paciente, né? Às vezes criança. E a audiometria? A audiometria. Porque a audiometria, o paciente, ele... Padrão ouro ainda é subjetivo? Pois é. Mas é preciso, viu? A gente consegue identificar. Mas em criança, como a Manu falou, é mais difícil. Então tem criança que ela ainda não tá... Ela chega ali, ela demora para entender como é o teste, né? Que a gente vai colocar o estímulo sonoro, ela vai ter que responder. Mas existe a audiometria infantil comportamental, que é a audiometria voltada só para criança e consegue fazer, inclusive tá no protocolo, né? Tá no protocolo. E existem os exames complementares para verificar que não depende das respostas da criança, como o BERA, né? Que é um exame que ele não precisa... O que é o BERA? O BERA é um exame, um potencial auditivo do tronco cerebral, é um exame computadorizado, um exame que a gente põe os eletrodos no paciente e ele vai captar as ondas sonoras, vai captar o limiar eletrofisiológico do paciente. E aí a gente consegue ver quantos por cento ele escuta, né? Se ele consegue ouvir o suficiente os sons da fala, não só sons mais intensos, mas a gente consegue fazer a pesquisa do limiar auditivo, que a gente vai diminuindo até chegar num limiar que é próximo do som de fala. E ver se tem aquela onda sonora ali presente.
Quando a gente fala da infância, certo? Que você identificou que aquela criança ela tem um problema auditivo. Quais os principais tratamentos hoje para essa questão da criança com o problema auditivo? Auditivo, né? Primeiro tem que saber a idade, né? E a causa? E a causa. Porque tem causas temporárias que a gente vai tratar, a sinusite vai melhorar, né? E tem causas que vão ser para sempre, né? Tipo as adquiridas, vai precisar de um tratamento mais específico mesmo e mais precoce. Se a gente descobre no bebê, né, que com a triagem auditiva neonatal a gente pegou mais crianças com perda auditiva, a gente consegue tratar mais cedo, com 6 meses de idade. Pode ser um implante coclear, se for uma perda auditiva profunda ou severa, né? Sensório neural, se for a gente conseguiu identificar essa perda, aí vai para o implante. Por quê? Porque a audição, como a gente já conversou aqui, é super importante no desenvolvimento da criança, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, nesse caso, melhor, né? Crianças em fase escolar, a gente vai identificar a causa. Às vezes a causa é condutiva. Tratam otite média, ainda fica um pouquinho. A gente ainda investe nos tratamentos específicos e pode dar resultado. Em alguns casos, não dá certo. Por quê? Porque ele tem uma disfunção da tuba auditiva. Então, fica juntando líquido lá na orelha média. Então, qual é o tratamento aí? A gente vai ter que fazer uma timpanotomia, que é fazer um buraquinho lá no tímpano e colocar um tubinho de ventilação. Para o quê? Para evitar que esse líquido fique lá dentro. E dá tempo da gente tratar e essa tuba auditiva vai voltar a funcionar e evitar que tenha essa perda auditiva aí novamente, né? Que vire crônico também, que vire um quadro avançado. É bem recorrente, né? Muitas vezes. Muito recorrente. Você faz? Faço. Sobre o implante coclear, até que idade? Primeiro, o que é um implante coclear, para quem está em casa? Pronto, o implante coclear é um dispositivo eletrônico. Certo? Lembra da fisiologia lá? Ele vai substituir a cóclea. A cóclea que é responsável pela transformação da onda sonora em sinais elétricos. Então, é um dispositivo que vai substituir a cóclea. São eletrodos que vão ser colocados lá dentro da cóclea para fazer essa transformação. Às vezes, o nervo auditivo não funciona. Um implante também pode ajudar, ou na transmissão desse sinal lá para o cérebro, né? Então, quanto mais cedo colocar numa criança que nunca falou, que nunca ouviu, melhor, né? Mais cedo quantos? Antes de 1 ano de idade. Antes de 1 ano de idade? Antes de 1 ano de idade. Tem que estar com... Já tem que estar com esse é o implante. implante que não pode fazer a ressonância. Não pode fazer ressonância, é uma guerra. Não pode colocar e tirar assim fácil. Não, porque é cirúrgico. O implante é colocar dentro do cérebro, né? Então faz uma cirurgia para implantar esse eletrodo lá na cóclea, entendeu? É sempre bom deixar os pacientes cientes que tem esse. Não, mas é difícil não saber, porque você tem a parte externa do implante, né? Que fica aquela para captar o som, fica uma bolinha aqui, né? Tipo um aparelho, né? Tipo Para amplificar. Imã, né? É uma parte interna e outra parte externa. Geralmente, até no lugar do cabelo, muitos tem dificilmente aparelho, passa. Essa aí não passa, não. E usa o aparelho também, tem um aparelho. Com mais Aí coisa implantou. associada. Veio o radiologista. Implantou ali antes de 1 ano, certo? É pra vida toda. É pra vida toda. Vai ter que fazer alguma manutenção, Vai ter que fazer fazer substituição. Sim. De quanto tempo? Aí vai depender do crescimento da criança, né? Mas vai ter que fazer, acompanhar essa criança para fazer essas trocas, entendeu? Aí vai ter que operar para fazer a retirada e colocar do novo? Sim, aí fica mais fácil, porque já o caminho já tá, né, traçado, é mais fácil de fazer essa troca. Essa substituição dele. Mas vai ser sempre acompanhado com fono, né? Vai ter que precisar fazer uma avaliação, reabilitação auditiva, né? Todo um processo também. É uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Então, a gente vai entender como é que está o desenvolvimento dessa criança, né? Se tratando de uma criança. Como é que está se ela já está oralizada, se ela já está falando, qual a dificuldade dela, em qual fonema. E aí, tem um monitoramento, tem toda a faixa de frequência que vai ser trabalhada e vai ser, como é que eu posso falar? Personalizada para aquele caso específico, para aquela perda auditiva da criança. Tem muito sucesso. Quando tem indicação, a resposta é muito boa. Tem adultos também, a gente já se faz em adulto também. Quando o aparelho não funciona mais, naquelas perdas auditivas muito severas, né? Profunda severa. Que aí o aparelho vai amplificar o máximo que pode, mas não dá conta. E aí tem indicação de fazer um implante coclear em adultos também.
a gente vê essa questão das novas tecnologias. Existe algo mais novo que a gente fala sobre implantes cerebrais ou funcionais na região do meato, que esteja tratando essa perda auditiva mais grave? Ou até genética? Não, genético é muito... Genética não... Não, aí o que a gente faz? O mais avançado que tem hoje é o implante coclear. É o mais avançado. É. A gente tem uns outros implantes, né, que podem substituir o aparelho auditivo quando a perda é condutiva ou mista, né, que aí coloca também na área externa, mas é mais potente, né, Dani? Sim. E aí é mais eficiente. Mas o mais moderno realmente é o implante coclear, entendeu? E está se disseminando muito. Antigamente tinha muitas complicações, mas hoje em dia, né, tá muito mais tranquilo. Diminuiu muito. Que você foi fazer? Foi. Na época não fazia nem na Bahia, um tempo atrás. Né? Não Hoje fazia, faz, só fazia muito em São otologista Paulo, faz, né? Mudou bastante a realidade. Darly, qual é o papel da reabilitação auditiva no desenvolvimento da fala e da qualidade de vida? Muito importante. A reabilitação auditiva ela devolve para o paciente, né, a qualidade de vida. Imagine como é bom ouvir, né? Às vezes a gente não tem essa ideia de como é bom ouvir. E tem uma frase que fala assim: tape seus ouvidos por 1 segundo e perceba o valor da sua audição. Então, ouvir é muito importante. E essas questões relacionadas à reabilitação, que é quando você vai trabalhar não só os sons, mas também a parte da fala, a parte do paciente saber discernir os sons, assim como a gente falou lá no início da criança, que a gente faz barulhinho para ver se o som está vindo da direita, da esquerda. O paciente muitas vezes ele tem queixa que eu escuto melhor de um lado, né? A perda auditiva, ela às vezes não é simétrica. Então tem um lado que ele tem uma perda maior, outro lado ele tem uma perda menor. Então muitas vezes ele tende a sempre a virar o lado pro som pro ouvido que ele escuta melhor. Então se ele escuta melhor da direita, ele vai sempre procurar aquela fonte sonora, vai sempre procurar lateralizar o ouvido. E quando você pensa em reabilitação, você pensa em usar estratégias para o paciente poder ouvir e perceber os sons. Usar de forma, né, bilateral os dois lados, perceber os sons que há muito tempo ele não tinha, que ele não escutava mais. Então, na prática, tem paciente que chega e uma perda auditiva moderada severa. E aí a gente coloca o aparelho e quando põe o aparelho no paciente, ele começa a ouvir. O primeiro som que eu faço é o da água, da torneira. E aí ele faz aquele silêncio e aquele olhar e ele fala, ouvi. E aí você bate na mesa. E aí ele escuta o papel, sabe? Coisas pequenas, tipo esse barulhinho aqui. Ele já não estava mais ouvindo aquilo ali. E aí a reabilitação entra para poder mostrar para ele que nem todo som é barulho. Né? Então tem sons que são importantes, mas que ele não ouvia mais. E quando às vezes não tem uma reabilitação, ele confunde esses sons com barulho, porque ele estava num mundo muito silencioso. Entende? Então o som é composto de tudo, né? De todo, não só da fala, mas de todos os outros ruídos que tem. Certo. Falando assim um pouquinho, a terapia fonoaudiológica pode ajudar na adaptação do uso dos aparelhos? Sim, com certeza. Sim. Ou é só colocar o aparelho? Não, muito pelo contrário. Larga lá. Tô ouvindo! Muito ouvindo! Mas tô ouvindo agora! Não, mesmo Parece porque... simples, né, Dani? Não é assim. Mesmo porque existe, assim, o paciente nunca usou o aparelho, então ele vai colocar. Como eu falei, ele vai perceber alguns sons. A gente não vai usar a potência inicial do aparelho, aquela potência máxima. A gente vai entender qual a necessidade do paciente. A gente sempre fala como é que é o estilo de vida do paciente. É um paciente idoso, mas é um paciente ativo, sai, vai na rua, vai no banco. Então, provavelmente, se você ativa aquelas funções do aparelho em colocar os sons mais altos, ele vai questionar o ruído. Eu fui na rua, muito barulho, a moto quando passa, a criança quando grita, então me incomoda. Então, a gente geralmente começa com a adaptação mais... digamos assim, mínima possível, e a gente vai amplificando. A amplificação, ela vai sendo gradativa. E junto com isso vem a reabilitação. Quando você começa a falar para o paciente, olha, você vai ouvir tal som, aquele ruído ali é um ruído importante para você, você vai prestar atenção, você vai usar o aparelho, os dois, o paciente às vezes é teimoso, só usa um. Igual o fone de ouvido, só quer usar um. O fone de ouvido nesse caso é bom, né? O outro não precisa. Pode usar só um, mas depende dos dois. Aí ele usa um. Então, assim, esse acompanhamento é muito importante, porque a gente vai entendendo como é a necessidade do paciente, né? E a rotina dele também, e aí a gente vai adaptando. Então,
é extremamente importante a reabilitação, sim. Muito bom, né? Muita informação de qualidade, certo? Você que está acompanhando até aqui, não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo. Que conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Se inscreve no nosso canal, porque a gente tem sempre convidados de renome para passar boas informações para vocês, certo? A gente tem um quadro aqui que chama Mitos e Verdades, que é um bate-bolazinho, tá bom? Das principais mitos sobre o tema abordado. Então vamos começar com o primeiro mito, que é limpar o ouvido com cotonete é seguro e ajuda na limpeza? Não, mito, pelo amor de Deus. Peraí, não é seguro? Não ajuda na limpeza? Ave Maria. Joguem os cotonetes fora, pelo amor de Deus. Não usem para limpar o ouvido, certo? Ouvido não precisa ser limpo. Tem paciente que... Não, doutora, eu não uso cotonete não, mas hoje eu pego um miss, boto um algodãozinho na ponta, ó, fica mais fino e beleza. Não, gente, não precisa. Caneta. O que tiver na coceirinha, ele... O ouvido é autolimpante. Na entrada do conduto tem uns pelinhos, onde é produzida a cera, e esse pelinho é jogado, consegue expulsar, na maioria das pessoas, a cera que é produzida, né? Tem pessoas que realmente produzem muita cera, mas, gente, o cotonete não vai limpar. O cotonete vai empurrar e vai dificultar ainda mais, né? Tem paciente que nunca na vida vai precisar ir no otorrino fazer uma limpeza de ouvido. Mas tem pessoas que produzem em excesso e aí realmente precisam ir, entendeu? Mas o cotonete não ajuda de forma alguma. Como é que eu limpo meu ouvido? Pontinha da toalha depois do banho, ó, passa por fora e acabou. Meu mundo caiu. Tá chocado aqui. Orientado. Tô chocado aqui. E lá na tua casa, você nunca usou nos seus filhos? Nunca usei nos meus filhos. Né? Tem um alerta também, né, Manu? Porque muitas crianças utilizam. E gente, isso. E, ó, parece piada, né? Parece besteira, mas um número de pacientes que começa a limpar o ouvido e esquece que o cotonete tá dentro. Sim. E tem trauma, porque teve essa semana um que foi de noite, limpou o ouvido e deitou, e o cotonete entrou dentro do conduto, perfurou o tímpano, né? Parece que é pouco. Parece que é absurdo, mas é mais comum do que a gente imagina. O meu canto, uma vez quase acontece. Foi mesmo. Como assim? Pelo amor de Deus! Mas era criança e não sabia direito. Aí eu tava lá, ó, chega, Não tava tinha lá. otorrino na sua casa, né? Não Na sua tinha casa. otorrino, não. 1980. Aí quando tem um cachorro latiu do lado, Meu susto. E aí você chega a sentir aquele toquezinho. Não aconteceu nada grave, mas você sentiu que poderia acontecer algo mais A criança, grave. ela não tem limite, né? Ela vai colocando ali. E é uma coceirinha boa, gente. Começa a coçar o ouvido aí. Não para, não. Só para quando machuca. A perfuração de tímpano, qual é o principal tratamento que você faz hoje quando você se depara com ela? É tratar a causa, né? Causas traumáticas, eu gosto sempre de tratar como uma infecção secundária, né? Porque você juntou a orelha média, que tem bactérias, né? Não tem bactérias, com a orelha externa, que tem bactérias de própria da colonização do conduto mesmo, né? Então, primeira coisa, não mexer, não lavar, procurar um otorrino para fazer esse tratamento. E em 95% dos casos, fazendo tudo direitinho, fecha. Criança, otite média aguda, às vezes supura, tem uma perfuração. Se você tratou, 99% de chance de resolver também, né? Fecha sozinho. Fecha só. Antes da gente continuar com os mitos e verdades, são uma pergunta de casa aqui. Produção de cera está relacionado a usar muito fone de ouvido? O que acontece? É que nem aparelho auditivo, né? Aparelho. Você usa e aí, como não dá tempo da cera ser expulsa, você acaba empurrando um pouquinho, aí acumula um pouco mais mesmo. O que é a cera de ouvido? Qual é a função dela que o corpo produz? A cera, ela é produzida para quê? Para proteger o ouvido. De quê? De impurezas, de bicho, né? De inseto, né? Para grudar nela e proteger o tímpano, né? E a orelha média, que são as mais nobres, né? Então, essa cera, ela é produzida e ela fica logo na entrada do conduto, na parte externa do conduto auditivo externo, entendeu? Para poder ter essa proteção. O aumento acentuado dela pode ser sinal de alguma patologia? Não. O que eu percebo é que não tem causa genética, nada disso, né? Pacientes que têm um pouquinho com a pele um pouquinho mais oleosa,
acabam produzindo um pouquinho mais de cera. Às vezes tem uma dermatite externa também associada, que é aquela coceira com as caspinhas que fica no conduto, né? Que ajuda também a ter uma irritação e a produzir um pouco mais de cera, sabe? Cera não pode ter muito nem pouco, porque paciente que também tem pouca cera, pode acreditar, sofre também. Coça muito, resseca, né? Então não pode ser nem 8 nem 80, né? Não tem que ser na dose certa. Outro mito aqui, adolescente não tem perda de audição, só criança e idoso? Mito. Seria bom se fosse, né? Mito. Tem as causas, às vezes, que passou desapercebida na infância e as causas adquiridas, principalmente hoje, com o fone de ouvido ou um ruído nos paredões da vida, né? As festas. É. Festas de som alto. Aquele absurdo, né, de som. Então, se ficar mais de 10 minutos naquela exposição ali, lesiona. Aquele pessoal que gosta de ficar encostado naquelas caixas gigantes. Não sei como consegue, né, ficar por muito tempo ali. Seu ouvido vai dando sinais de que não é pra ficar. Aquela zoada, aquela, né, dando sinais, dói até, né? Eu acho que o zumbido é algo que, assim, quando começa a aparecer, é quando eles começam a ficar desesperados e procurar. Porque o zumbido, ele pode ser a causa, né? Ele pode ser uma das causas induzidas por ruído, por esses barulhos. Então fica ali no paredão, no outro dia, começa o... E o zumbido é um sinal de que só audição é um dos sinais principais de perda auditiva, né? O zumbido, a principal causa é a perda auditiva. É. Sabia que eu não tenho paredão. Mas usa fone de ouvido aqui. Só meu fonezinho de ouvido. Caiu no Aparelhos auditivos resolvem qualquer tipo de surdez? Não é bem assim, né? Primeiro que tem aquelas causas transitórias que precisa de tratamento e com medicamento vai resolver. Causas cirúrgicas, como eu falei, né? Às vezes a tipionotomia, às vezes tem um colesteatoma e tem alteração, enfim, não vai resolver 100%, né? E algumas causas que, tipo que a gente falou, perdas muito graves, né, severo profundas, não vão resolver com o aparelho auditivo, porque não vai amplificar né, a intensidade adequada para a pessoa ouvir. Embora seja importante, né, como a Manu falou, dependendo do caso, sempre vai avaliar. Tem paciente, às vezes, que ele tem uma perda, mas ele está ali buscando uma ajuda, porque ele quer ouvir, seja lá qualquer som, né, digamos, de um paciente com uma perda severa profunda. Então, eu coloco o aparelho. Nem sempre a gente vai ter uma resposta boa. E a gente é bem honesto em falar, ó, a gente vai colocar, talvez não escute nada. Mas tem paciente que, por incrível que pareça, muitas vezes as células ali conseguem ainda uma resposta e o paciente consegue ouvir barulho. Então, aquele paciente que não ouvia nada, ele vai ouvir o barulho mais forte, de alguém bater na porta, né? Ou muitas vezes tem caso de paciente que fala, quase fui atropelado, buzinaram e eu não ouvi. Então, com o aparelho, ele não vai ouvir a fala, mas ele vai ouvir esses sons de uma buzina, um som mais intenso. Melhora a qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida, ele já vai ficar mais em alerta para esses sons. E se for jovem, às vezes até consegue dar uma melhorada aí, né, mano? É isso. E a casa, assim, de surdez que não... Sem tratamento? Como Tem alguma surdez que... Chegou lá, não, esse aqui pode voltar para casa que não tem o que fazer. De pesquisar e não acha a causa e não tem nenhum estímulo para fazer. Hoje em dia tem muito estímulo, às vezes é no acesso, né? Porque, tipo, um implante coclear nem todo mundo que tem acesso para fazer. Aqui na Bahia faz pelo SUS, né? No Irmã Dulce faz. A fila é muito longa, né? E às vezes tem paciente que tá lá escondidinho na roça e tá acomodado, né? E não procura ajuda. Acostumou daquele jeito ali. Mas sempre tem alguma coisa que possa melhorar. Como o Dali falou, não vai, às vezes, resolver 100%, mas já dá uma melhorada na qualidade de vida. Quando a gente avalia esses pacientes com perda severa profunda, a gente já começa numa intensidade de 90 decibéis, uma intensidade mais forte. Então, quando a gente põe ali, principalmente nas frequências graves, ele escuta. Muitas vezes ele tem sabe, aquela esperançazinha, aquele sonzinho que você colocou e ele fez assim uma expressão de que ouviu. Então, e aí quando tem, muitas vezes a gente fala, vamos ver o aparelho. Não é que a gente... Tentar, né? Tentar, né? Eu acho que tem que tentar até pra... E uma questão do aparelho também, hoje em dia, que, como a gente comentou, que é o zumbido, né? Vem junto com a perda auditiva, tem paciente que se incomoda mais com o zumbido da perda do que a própria perda. Isso. E aí tem aparelho auditivo hoje, né? Específico para zumbido. E incomoda muito. Imaginei você o tempo todo com a zoada no ouvido, né? Pra dormir à noite, tem paciente que não consegue. Mais casos que ele fica com esse zumbido... Fica. E aí tem paciente que fala assim, olha, pelo amor de Deus, tira esse zumbido, e ele nem tem uma perda auditiva significativa. Exato.
né? Tem casos, como a Manu falou, que nem tem, mas hoje a tecnologia, e graças a esse avanço da tecnologia, vem aparelhos específicos para tratar o zumbido. E o zumbido, muitas vezes, paciente muito jovem, é bem comum nessa paciente mais jovem, o idoso também. Paciente ativo, né? Com o zumbido ativo, o tempo com zumbido. todo é ruim. Né? Aí, colocando o aparelho, fazendo a reabilitação, o acompanhamento, né? Então, a gente consegue boas respostas. Já tivemos casos assim, inclusive, né, Manu? Um rapaz bem... É um adulto, não é idoso ainda, né? Com uma perda auditiva não muito grande e com um zumbido insuportável. Investigamos, não encontramos nada, né? Aí ele foi pro aparelho auditivo para melhorar o zumbido. Melhorou a qualidade de vida dele absurdamente. Exatamente. Né? Voltou sorrindo, é bom demais. Bom mesmo. Seguindo aqui, então, mais um mito aqui, ou verdade. Fones de ouvido são inofensivos se usado em volume baixo? É mito. Como a gente viu, depende o quê? Da intensidade e do tempo. Né? Mesmo baixo e por muito Mesmo tempo. Foi tão cedo? Aí não tá ouvindo. Mas não pode usar, né? Eu brinco principalmente com os adolescentes, né? Que a gente vai ouvir um conselho, o conselho aqui não é de gente velha, não. Perdeu a audição, gente, as células ciliares morreram, já foi. É uma perda auditiva que vai levar para sempre por uma causa, né, que poderia ser evitada, né? Na academia a gente vê também os fones de ouvido lá em todos os lugares ali, depois foi no ouvido. Então, cuidado com infecções, né? Seu fone de ouvido é seu, guarde direitinho, né? No saquinho, de vez em quando não higienizar também, né? Para evitar infecções. A perda auditiva não tem relação com a saúde geral? Mas mito, né? Mito porque a gente precisa ouvir, interagir, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes tem doenças que cursam com perda auditiva, então a gente pode dar um diagnóstico de uma perda auditiva, tipo uma doença autoimune, né, já pela audição, né? Então é tudo interligado. A mesma coisa, se você não ouve bem, você pode ter repercussões psicológicas, né? Isolamento, como a gente conversou. Depressão hoje. Então é interligado, né? Não é só não vai ouvir, né? Tem alguma doença assim, além da autoimune, que apresenta a perda auditiva como secundária? O uso de medicação como furosemida. Sim, furosemida. Tem antibióticos também, como gentamicina, micacina, também são ototóxicos e podem lesionar as células do ouvido, né? E aí, às vezes, em quadros mais graves, de meningite, que tem criança, quando a gente vai fazer uma investigação, que acaba pesquisando, precisou fazer uso de antibiótico e aí foi ototóxico e lesionou as células do ouvido. Mas essa lesão, ela é reversível? Irreversível. É muito delicadinha as células do ouvido, né? Então, por isso a gente tem que tratar bem o ouvido da gente. A gente tem 2, mas a gente precisa cuidar deles, né? Com muito carinho. E às vezes com o aparelho vai tentar. Não, aí a gente... É uma perda auditiva, não ficou surdo, né? A gente vai estimular a audição que tem. A gente fala assim, o idoso muitas vezes, né? Ele fala, eu vou ouvir como antes. Não, o que Deus fez, não vai ter como. Mas tem como a gente melhorar a qualidade de vida, né? E muitos chegam bem resistentes sem querer usar e depois que usa, fica extremamente dependente, né? Assim como a gente com os óculos, se eu tirar aqui, já era. E o nervo auditivo é que nem um músculo. A gente precisa trabalhar ele. E o aparelho faz isso. Dá o som, né? Pra ele levar lá pro cérebro. Se a gente não estimula, ele vai achar que não precisa. E vai ficando mais difícil, depois, com a perda auditiva aumentando, pra gente estimular esse nervo auditivo, entendeu? Tem paciente que a gente atende, sei lá, 2 anos atrás. Estava com a perda com grau. Principalmente em idoso, né? Então aquela perda vem descendo, depois ele nos procura, já tá com outro grau, e aí com certeza a adaptação vai ser muito mais difícil do que seria lá atrás, que ele tava com grau mais moderado, mais leve, e talvez até conseguiria estacionar aquela perda ali. Mas ela, na maioria das vezes no idoso, ela é progressiva, né? Isso. Ela vai cada vez, não tem um estímulo, cada vez vai piorando. Implante coclear é só para crianças? Isso é mito, né? Como a gente comentou aqui, a gente faz muito em criança, né? Quanto mais cedo, melhor. Mas também está se fazendo muito idoso. Idoso.
No curso que eu fui fazer, pacientes de 80 anos estavam sendo submetidos a implante Legal. coclear. E a melhora da qualidade de vida dele é absurda, né? Então, adulto, idoso também se faz implante coclear. Bom demais. Tranquilinho, né? Muitas verdades, foi bem. Foi bom. Zero polêmica. Fora a questão. Gente, a cera, do acredite, cotonete. do cotonete é sempre uma polêmica. Gente. Tem paciente que eu brigo e falo, gente, não, como assim? Eu vou limpar esse ouvido com o quê, pelo amor de Deus? Até Vou hoje, viver todo sem mundo limpar o acredita. ouvido. Muito difícil. Muito difícil, Anderson. É porque é uma coisa que é meio cultural, né? O cotonete tá ali, ninguém compra o cotonete pra outra coisa que não seja esse tipo de higienização. Principalmente até de bebês. Quando você chega ali. As mães têm o costume de fazer essa. Tem um cotonete que é limpeza. mais grossinho, né? Que a ponta não é tão. É mais grosso na borda e. Mas, E é gente, não familiar. vale a pena. E é só quando compra pra limpar mais É só o pavilhão externo. Pavilhão. Não, usa só a fraldinha por fora, É. tá ótimo. Então é isso, né? Chegando no final de mais um episódio. E o nosso quadro aí da indicação literária. Vamos guardar, certo? A gente tem um quadro aqui de indicação literária que se comprometemos, todo mundo que vem esse ano vai indicar pra gente um livro. Não precisa ser relacionado ao assunto, um livro que te marcou e que você indicaria para outras pessoas lerem, tá bom? Vamos pensando nisso enquanto a gente vai dando os recados, tá bom? Você que acompanhou até aqui, curte esse vídeo, certo? Compartilha com os seus 5 amigos mais próximos para saberem também que não pode usar cotonete na vida. Você tá vendo aí? Eu tenho certeza que você não sabia. Calma, não pode usar não pode usar tanto, veja bem. E nem aquele, você botar no último volume também não, que já basta que o negócio tá enfiado completamente dentro do seu ouvido, né? Ouve baixinho. Curte, compartilha, certo? Se inscreve nesse canal para você acompanhar outros episódios como esse, tá bom? A gente tá nas principais plataformas de streaming de áudio, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, tá bom? Segue a gente lá também que você pode ouvir no seu fonezinho ali enquanto você tá na academia, ó, Ou no carro. ou no viajando. carro, ou no som do carro também, tá bom? 8 de novembro, nosso terceiro CRDI. Não perca, vai ser um dia totalmente dedicado a aprendizado, networking, muita galera legal, massa demais, que vai trazer conteúdo bastante interessante para vocês. Gostaria de agradecer a Copenhague por ceder esse espaço maravilhoso, tá bom? Você que não conhece, venha conhecer aqui na Praça das Rádios o melhor chocolate da região. Vamos lá, o que vocês têm de indicação pra gente? E não pode ser a Bíblia, né? Não pode falando isso, não pode ser a Bíblia. Eu tô lendo um livro que é 25 lições bíblicas para o sucesso. É maravilhoso, é bem didático e eu recomendo. Muito bom. 25 lições. Passa, vou botar na minha lista. Depois eu te empresto, qualquer coisa eu passo. Esse tá mais fácil. Eu gosto de um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é um livro muito bom, vale a pena. A coragem De ser imperfeito. de ser imperfeito. É, muito bom. É impactante já o tema, o título, né? Mas é muito bom, vale a pena a leitura. Basta. Recomendo. Vamos lá. Qual recado vocês querem deixar para quem tá em casa, quem tá apresentando ou tem, né, um familiar que tá apresentando Perdão, de primeiros sinais de perda auditiva? Que de mensagem vocês podem deixar para eles? Não demorem para procurar ajuda, né? Se você percebe que seu filho, você, o seu esposo, ou um idoso, né? Seu pai, seu avô, está tendo dificuldade de ouvir, procure um atendimento especializado para realmente fazer essa investigação, né? Tem causas que são tratáveis e quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. Né? Então, não ache que idoso não escuta, né? Porque isso vai interferir diretamente na qualidade de vida dele, da criança também, como a gente, né, conversou aqui. Então é super importante, gente. É um tema muito importante. Não deixem de lado, tá certo? Criança que não ouve, criança agitada, procure o otorrino ou fono para fazer esse acompanhamento e a gente fazer essa investigação. Exatamente. Criança em fase escolar, né? Então, muitos professores, eles conseguem identificar aquele comportamento diferente da criança, aquela criança mais inquieta, como o Manu falou. Então é isso, assim, em todas a faixa de idade ali, sempre é bom fazer uma avaliação preventiva também, não só quando está aparecendo sinais, mas a prevenção também ela é muito importante.
Massa. Darley, onde é que você atende aqui em Irecê? Até na audioclínica. Audioclínica. Pronto. Qual dia da semana? Todos os dias. Todos os Segunda, dias? sexta, todos os dias. Massa. Manu, você tá atendendo aonde? Eu atendo na Seon, de terça a sexta, e na Alfa, nas segundas e quintas-feiras. Você? Eu, se precisarem fazer um ultrassom, tô na clínica C1 e na clínica Alfa. Pode precisar lá, ultrassom de abdômen, tireoide, obstétrico. Deixe seu arroba para o pessoal lhe encontrar na Darley internet. Martins. Arroba Darley Martins. Isso. Massa. Manu, seu arroba. É arroba doutora Manuela Martins, com 2 L's, Manuela. Você faça o jabá. Arroba Dr. Thompson Rocha. Para se despedir. Agradecer demais a presença das meninas aqui. Muito obrigado por tanto conhecimento aqui, pela presença de vocês, por dedicar esse tempinho aqui a passar conhecimento para a galera de casa, que às vezes sempre tem uma dúvida de quando procurar, o que fazer, se pode ou não usar alguns produtos. Muito bom esclarecer essas dúvidas aqui pra gente. Verdade. Então vamos chegar no final de mais um episódio. Para quem quiser me acompanhar, é o @sm.radiologia, certo? A gente vai voltar, continua voltando aqui com outros episódios maravilhosos como esses. Sigam nossas convidadas nas nossas redes sociais, tá bom? Lá vocês vão acompanhar tanto o dia a dia quanto diversas dúvidas. Manu, você que é blogueirinha. Manu vira e mexe, tem um videozinho ali, tem um canal. Manu já é blogueira já. Então siga a gente nas nossas redes sociais, tá bom? No nosso próximo episódio, nos acompanhe em todas as plataformas de streaming de áudio, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.